Mais uma vez por aqui, meus amados irmãos. No vídeo passado eu falei sobre o adorador. Deus, ele procura adoradores de verdade. Lembra que eu falei disso? Lá no Evangelho de João, no capítulo de número João, capítulo de número 4, versículo 23 e 24. Eu falei sobre o adorador, o verdadeiro adorador, ou seja, Deus procura homens que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, ele procura verdadeiros adoradores. Mas como essa adoração precisa ser dada a Deus? Como nós podemos dar essa adoração ao nosso Senhor? Queridos irmãos e amigos, infelizmente hoje existem muitas coisas ditas serem adoração, quando talvez o próprio Deus diga, como disse lá no Antigo Testamento: os sons dos vossos tambores prejudicam os meus ouvidos, o som dos vossos instrumentos prejudica os meus ouvidos. Eu acredito que tem muitos louvores, muitas adorações hoje, muitos momentos hoje, que ao invés de agradar ao coração de Deus, ele desagrada. A gente lê aqui no livro Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 28. Ele diz o seguinte: visto que nós temos um reino que nada pode destruir, agrademos a Deus, servindo com com corações gratos e com santo temor e reverência. É isso que diz. Então o adorador, de que maneira o adorador ele deve adorar? Ao Deus que ele procurou, ao Deus que ele encontrou, ao Deus que ele chamou, ao Deus que ele salvou, ao Deus que ele purificou, ao Deus que libertou a sua vida. Como nós podemos adorar esse Deus? Então o escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 12, versículo 28, vou repetir, ele vai dizer: visto que nós temos um reino que nada pode destruir. Ele começa dizendo: temos um reino que não pode ser destruído. Pertencemos a um reino que não pode ser destruído. Lembra que eu falei ontem? No vídeo passado, eu falo ontem que foi ontem, né? Mas no vídeo passado, você lembra que eu falei? Que quando Nicodemos ele vai conversar com Jesus, ele diz: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele estava vendo a manifestação material, física do reino de Deus. Ele estava vendo apenas a materialização do reino ali através de Cristo, através dos milagres, através do que Cristo fazia, de uma vida extraordinária que ele vivia, a vida que ele nos chamou para viver também. Então ele ficou admirado com aquilo. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Mas Jesus olha para ele e diz: olha, Nicodemos, o importante não é você reconhecer, o importante é você nascer de novo, para que você veja, e não veja apenas com esse olho material, apenas com essa visão na ótica material. É preciso que você nasça de novo. Se você não nascer de novo também, você não vai ter como entrar nesse reino. E para você nascer ao ponto de ver e entrar no reino, você tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, você tem que se tornar um homem espiritual, não apenas um homem com a capacidade intelectual que você tem. Então o escritor da carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo número 28, ele traz essa lição aqui linda, maravilhosa, quando ele diz: visto que nós temos um reino que nada pode destruir. Nós pertencemos a um reino que nada pode destruir. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos: venha para dentro desse reino. O escritor da carta aos Hebreus está dizendo que nós já temos esse reino. Aleluia. Seu coração não se alegra, a sua alma não se alegra a pertencer a esse reino. Só que ele vai dizendo: agrademos a Deus. Agrademos a Deus. Por quê? Porque foi ele que nos colocou dentro desse reino. Agrademos a Deus. Sejamos gratos a esse Deus que nos colocou dentro desse reino.
O apóstolo Pedro ele vai escrever também a sua carta, a primeira carta, lá no capítulo 5, do versículo 6 em diante, você vai lendo ali e você vai ver que a Bíblia Sagrada diz que Jesus nos pegou e colocou dentro da sua glória eterna. A glória eterna é o reino, ele nos colocou dentro do reino. Por isso o escritor da carta aos Hebreus está dizendo que nós precisamos agradar a Deus, que a nossa adoração precisa ser uma adoração que agrade a Deus, a nossa vida deve agradar a Deus. É esses adoradores que ele chama, que ele procurou e constituiu aqui na terra. Ele diz mais assim, agrademos a Deus servindo com corações gratos e sendo corações gratos e com santo temor e reverência. É isso que ele diz, santo temor e reverência. Agora escute aqui o que diz o Evangelho de Marcos, isso aqui Jesus falando, quando ele foi interrogado acerca do maior mandamento, e ele vai dizer no capítulo número 12, versículo número 30, capítulo 12, versículo 30 do Evangelho de Marcos, ele vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então ele vai dizendo, olha, ama ao Senhor teu Deus, ame ao Senhor teu Deus, com o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Qual a maneira que nós estamos adorando a Deus? Fomos chamados para ser adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Chegamos ao grau de entendimento de adorar a Deus dessa maneira? Ou será se os nossos ajuntamentos os juntamentos que mais desagradam a Deus, quando ele disse, olha, o toque dos instrumentos de vocês está doendo os meus ouvidos. Eu não me agrado da adoração de vocês. Eu não me agrado da maneira que vocês me adoram. Quando o profeta Joel, ele chama os pastores, ele chama os ministros, pastores, chorem, orem, se aquebrantem. Ele está chamando homens ali para chorar. Ele está chamando homens para se aquebrantar. Ele está chamando homens para se colocarem na brecha, é isso que ele está dizendo. Quando Jesus ele diz aqui, respondendo aqui aos fariseus acerca do mandamento mais poderoso, o primeiro mandamento, o mandamento mais importante, ele diz: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Mas será se a força, o entendimento que nós estamos usando na adoração agrada na verdade ao Senhor, assim como nós lemos aqui em Hebreus 12, 28? Será se estamos agradando a Deus com a nossa adoração? A nossa vida deve ser uma vida de adoração. A nossa vida deve ser, a adoração deve ser o estilo de vida, o estilo da nossa vida, a adoração. Na nossa casa, no templo, no trabalho, faculdade, onde estivermos, a adoração deve ser o nosso estilo de vida. José ele não deixou de adorar, Daniel não deixou de adorar. O apóstolo Paulo na prisão, Paulo e Silas estavam na prisão, não deixaram de adorar. Depois Paulo foi preso novamente, já preparando-se para ser morto ali, né? Pelas autoridades, mas Paulo não deixou de adorar. Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz: olha, eu não me envergonho das cadeias que carrego comigo. Ou seja, mesmo aqui na cadeia eu sou um adorador. Não importa onde você esteja, o importante é que você seja verdadeiro adorador, porque quando o Senhor te chamou para ser um adorador de verdade, não um adorador de ajuntamentos barulhentos. Foi exatamente isso, e é isso que nós vemos hoje, ajuntamento barulhento, e não é isso que Deus quer. Deus quer ajuntamento de adoradores. Não é tudo que Deus recebe em nome da adoração, querido. Não pense que Deus é tolo, não pense que Deus é um velho gagá. Deus sabe muito bem o que faz. Ele sabe a intenção do meu coração e a intenção do teu coração nos ajuntamentos. Às vezes nós nos ajuntamos, como disse o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, versículo 17, ele vai dizer: olha, quando vocês se juntam não é para melhor, é para pior. E eu não tenho nada que louvar pela atitude de vocês. Eu não tenho um elogio a fazer quando vocês se reúnem, porque vocês estão tudo fora do padrão de adorador. Precisamos cair na real e pensar nisso. Amar a Deus em espírito e em verdade, seja no templo, onde nós estivermos ali adorando na hora da adoração, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, onde estivermos. Eu gosto sempre de dizer: você está na praia, você é adorador; você está no estádio, você é adorador; pode estar onde estiver, você é adorador; dentro de um ônibus, dentro de um hospital, você é adorador.
Você não pode esquecer que é um adorador. Você não pode esquecer que você é um adorador. Não esqueça disso. Coloque isso na sua cabeça. Amém? Você foi chamado para ser um verdadeiro adorador. Continua firme sendo esse verdadeiro adorador em Deus. Fica na paz do Senhor.